Bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de março e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Enterrado no Guarujá o corpo do Cabo Batalha, morto enquanto tentava salvar mãe e filho durante o temporal. Amor ao próximo é o que ele teve. No Morro do João Guarda seguem as buscas por desaparecidos. Ainda há 34 pessoas soterradas. Geólogos do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, estiveram aqui para fazer uma avaliação das encostas e ajudar no trabalho de buscas. Em Santos, Defesa Civil interdita 9 casas no Morro do Pacheco. Sempre tem que estar atento aos sinais de perigo. Então a gente pede a colaboração com a senhora. Futebol. Num jogo morno, Santos vence o Delfim do Equador jogando em casa com portões fechados. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quarta-feira o novo presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, e Guilherme Aparício, coordenador do Núcleo Jovem da ACS. Bom dia a ambos, sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Cidades. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Guilherme, pela tua participação aqui conosco também. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Mauro. Prazer também estar aqui em nome do Núcleo Jovem da Associação Comercial hoje de Santos. E você que está em casa também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. Aliás, nós já estamos transmitindo simultaneamente ao vivo o Bom Dia Cidades. Então, se você precisa sair de casa para trabalhar e quer ficar conosco, acompanhar o nosso giro de notícias, o nosso bate-papo com os nossos convidados, é só entrar no Facebook, procurar Santa Portal e começar a seguir, compartilhar também, se quiser, para passar à frente aí as boas informações até às 9 horas da manhã. Tem o nosso Instagram, que é o @santaportal, o nosso Twitter, que é o @santaportal1 e a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. Vamos começar o nosso giro de notícias. E foi enterrado no Guarujá o corpo do Cabo Batalha, um dos grandes heróis da tragédia que atingiu o Guarujá depois do temporal. Antes de ficar soterrado, o bombeiro ajudou a salvar 40 pessoas. O cortejo chegou no final da manhã de uma triste terça-feira. Em cima do caminhão, o corpo de um herói. Alguns parentes mal conseguiam andar, tamanha era a dor e o sofrimento. Tiveram que ser amparados. O caixão foi retirado por uma guarda de honra e os irmãos de farda não conseguiram conter as lágrimas. Tristeza a cada passo em direção ao velório. Cabo Batalha tinha 46 anos de idade. Há mais de 20 estava na polícia militar. Ele deixa a esposa e uma filha adolescente. O bombeiro foi o primeiro a chegar no Morro do Macaco Molhado e atuava no salvamento das vítimas do soterramento que aconteceu por lá. Ele estava tentando salvar uma mãe e uma criança que estavam debaixo da terra quando foi surpreendido por mais um deslizamento e acabou morrendo no cumprimento do dever. Seu Daniel é tio do Cabo Batalha. Ele conta que o sobrinho sempre quis ser bombeiro. Fica o legado. Muito grande, né? Amor ao próximo é o que ele teve. Muito abalado, o comandante do Corpo de Bombeiros falou sobre o exemplo do Cabo Batalha e da dor em perder um soldado. Ele foi o primeiro a chegar naquele morro, no Morro do Macaco, e foi o último a sair. Acho que até o seu último momento ele mostrou abnegação. Então, a voluntariedade, a doação da própria vida foi o ato extremo em prol daquilo que ele sempre acreditou. Nós perdemos hoje um grande bombeiro, pai de família, que deixa aí a esposa e a filha. Mas, assim, o nome dele vai estar eternizado na nossa história, na história de todo o povo aqui do Guarujá, demonstrando realmente que o ato de solidariedade, o ato de heroísmo, o ato de sacrifício da própria vida, o extremo do seu juramento, ele levou e ele não honrou simplesmente na hora de falar e levantar a mão, ele foi até o final com ele.
foi até o final. Nossos sentimentos a toda a família do Cabo Batalha. E as buscas pelas vítimas soterradas no temporal que atingiu a região continuam no Guarujá. Os trabalhos se concentram na barreira do João Guarda, onde ainda há 34 pessoas desaparecidas. Este grupo de moradores soltou balões e fez uma oração em homenagem às vítimas da barreira do João Guarda. Queríamos muito fazer uma missa, mas infelizmente devido aí a correria com diversas coisas aqui na comunidade, por conta dessa tragédia não foi possível. Mas a gente resolveu fazer essa singela homenagem às vítimas, né, para mostrar não só para a família, como para aquelas que perderam a vida, que com certeza nunca mais será esquecido pela comunidade. Na região, as buscas por desaparecidos em deslizamentos depois do temporal se concentram apenas neste morro. 110 bombeiros contam com a ajuda de retroescavadeiras. Geólogos do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, estiveram aqui para fazer uma avaliação das encostas e ajudar no trabalho de buscas. 9 moradias foram demolidas para a passagem de retroescavadeiras e caminhões. A Defesa Civil interditou mais de 90 moradias na barreira do João Guarda. Uma delas é a de seu José, que vivia aqui com a mulher e 2 enteadas. Todos foram para a casa de parentes, mas 2 vezes por dia ele vem conferir os pertences ainda não retirados. Venho antes do serviço, antes de trabalhar, e depois do serviço vem de novo. E se eu tivesse feito aqui de alvenaria, que nem eu estava no programa de fazer, ia pegar e perder tudo do mesmo jeito, né? Que é área de risco. Atualizando os números no Guarujá, 477 moradias já foram interditadas. A maior parte se concentra no Morro do Macaco Molhado, cerca de 143 residências. Essas famílias estão recebendo todo o apoio do poder público, estão abrigadas, as que não têm para onde ir, estão abrigadas em ginásios e vão receber também suporte do ponto de vista financeiro para tentar conseguir recomeçar. E em Santos, a prefeitura interditou 9 casas no Morro do Pacheco. São as residências mais afetadas pelo temporal. Ficar tranquilo pode, mas 100% nunca dá para ficar. Sempre tem que estar atento aos sinais de perigo. Então a gente pede a colaboração com a senhora. Sempre que você perceber alguma coisa diferente, liga pra gente. A prefeitura está trabalhando em várias frentes, são várias ações. Tem ajuda humanitária com o pessoal dos abrigos e as pessoas que estão necessitando de ajuda, da assistência social. O pessoal que está trabalhando na limpeza, são 231 pessoas trabalhando, né, tanto em prefeitura quanto funcionários de empresas. E a nossa equipe, os técnicos da Defesa Civil, juntamente com técnicos da Coab, apoiados pela Guarda Municipal, estão revisitando os locais atingidos, os locais afetados, né, pelos deslizamentos, para garantir que as pessoas saiam das casas, estão adesivando e estão demarcando, né, visualmente essas interdições. E os fiscais de obra estão fazendo, mesmo que indiretamente, as notificações para oficializar essas interdições. É um reforço do que já foi feito, mas para ficar bem explícito, caso a pessoa estivesse fora de casa, é um número da residência, né, a sigla do bairro ali em letras, e o adesivo com os dizeres local interditado. O solo ainda está muito saturado, ele demora para secar totalmente meses, né? Então está ainda com um percentual muito alto de saturação. E além disso, mais que isso, são as cicatrizes abertas. Então há muito material solto, totalmente instável, blocos que podem rolar, solo que pode descer e casas que podem vir até a ruína. Você viu que está chovendo, tem alguma coisa, alteração na casa, qualquer outra coisa, saia de casa, entendeu? Porque a vida a gente não consegue, entendeu? Bem material, a gente corre atrás, a gente consegue tudo de novo, mas a vida não. Então, quando eles passarem, conversem com eles, tirem as dúvidas e façam o que eles estão pedindo. A gente conseguiu sair com vida, entendeu? Eu perdi tudo dentro de casa, mas a vida tem que seguir. Bom, a gente está então no Morro do Pacheco, houve um deslizamento de solo e rocha, proveniente ali do trecho mais acima da encosta. Esse material deslizou, atingiu a casa, pegou os fundos da casa, acabou alagando toda a cozinha, perderam um monte de coisa. Por conta do risco, a gente interditou a moradia, vai indicar para remoção, as famílias vão receber o devido apoio do poder público municipal. É interessante observar também a questão do material que foi mobilizado, muito lixo, muito entulho.
Então a gente pede a compreensão dos moradores para que não jogue lixo em qualquer lugar, dê o destinamento correto, que esse lixo pode acabar causando problema para outros moradores do entorno. Perdemos a casa, né? Foi interditada. Eu agradeço muito por eu estar até com vida, minha família. Se chover, pessoal, saia das suas casas, peguem seus documentos, já deixem todos prontinhos numa sacola e saia. Conversamos com os moradores, oferecemos o apoio necessário, mas a gente continua avaliando outras situações. Existem algumas moradias ainda que precisam de melhores avaliações, mas os moradores já estão orientados. Aqueles que moram próximo às ocorrências mais graves, a gente pede que não volte ainda às moradias até que a gente faça uma nova avaliação. E aqueles que se sentirem inseguros, ligar na Defesa Civil para a gente poder estar fazendo uma vistoria. Mas o momento ainda é perigoso, todos os moradores têm que estar atentos, qualquer sinal de perigo, ligar para a Defesa Civil. 199, esse é o telefone da Defesa Civil. A gente espera que o poder público compreenda de uma vez por todas que casa, barraco, nada se constrói em costa de morro, porque o risco de deslizamento será sempre muito grande. É a primeira região a absorver a água da chuva. E quanto mais chove, mais molhado fica. Uma hora, essa tragédia que aconteceu há quase 10 dias, há 10 dias exatamente, ela daria o ar que teve, né? A gente está contabilizando ainda os mortos, ainda se procuram pessoas soterradas. O que a gente espera é que a população, claro, faça a sua parte, jogue lixo no lixo, não contribua com atos que piorem a situação, por exemplo, da água ela escoar quando chove. Mas o que fica aqui nesse momento de tudo isso é a lição que o poder público precisa tirar. Essas famílias que estão hoje morando em encostas, elas precisam ser removidas, mesmo que as casas não tenham risco de deslizamento. Os morros do Sabuó e da Caneleira vão ser visitados por técnicos da Defesa Civil ainda esta semana. E o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil garantiu que as 3 cidades mais afetadas pela chuva terão apoio do governo federal. O coronel Alexandre Lucas deu detalhes desta ajuda à deputada federal Rosana Vale. Secretário, o que o senhor pode dizer da situação nesse momento e qual é a ação do governo federal na nossa região? Olha, é importante lembrar que nós chegamos no Guarujá logo no dia seguinte. Eu, pessoalmente, fui lá para prestar solidariedade ao povo da Baixada Santista. Me reuni com o prefeito de Guarujá, com o prefeito de Santos e com o prefeito de São Vicente, colocando todos os recursos do governo federal à disposição. Inclusive, uma das coisas que eu falei foi que, se eles entendessem que em algum ministério teria alguma ajuda que pudesse ser colocada naquele momento, nós acionaríamos. Estávamos ali. Inclusive, colocamos as Forças Armadas à disposição, com seu efetivo, com helicópteros, com tudo. E aguardamos a demanda. Ela não veio. Entendemos que eles precisam de recursos para restabelecimento da normalidade e para reconstrução. Então, eu dei as primeiras orientações sobre os planos de trabalho que têm que ser enviados e, logo quando cheguei aqui, enviei um técnico para lá que se encontra no Guarujá, em Santos e São Vicente, auxiliando os prefeitos e os técnicos a elaborarem os planos de trabalho. Nós precisamos saber aqui do que a cidade está precisando. Nós precisamos saber quanto a cidade está precisando. E os recursos, eles têm que ser para reconstrução ou restabelecimento da normalidade. Ele não pode, por exemplo, ser usado para prevenção, para construção de muros de contenção, fazer obras de prevenção. Então, tudo isso tem que ser esclarecido. Há outros ministérios, outras secretarias que têm recursos para prevenção. Mas esse recurso de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais, que o presidente Bolsonaro colocou à disposição das cidades, ele é para restabelecimento e reconstrução. E o deputado federal Júnior Bozella também solicitou ao secretário nacional, que nós acabamos de ouvir, que o FGTS das famílias atingidas pelos estragos desse temporal pudessem ser liberados. O secretário explicou que a liberação do Fundo de Garantia para essas famílias depende, em parte, dos municípios. Os municípios precisam indicar à Caixa Econômica Federal quais são esses locais.
Munidos dessas informações, os moradores que têm saldo no fundo precisam se dirigir às agências com toda a documentação. O Júnior Bozella também pediu a liberação do Bolsa Família, que é seria um recurso a mais para essas famílias que perderam absolutamente tudo, e o secretário disse que encaminhou essa demanda ao Ministério da Cidadania. E a Baixada Santista tem 18 casos suspeitos do novo coronavírus. 14 deles são em Santos. Esse é um dos destaques do Santa Portal. A Seção de Vigilância Epidemiológica de Santos está monitorando 14 casos suspeitos do novo coronavírus. Além de Santos, a região ainda soma mais 4 casos suspeitos, sendo 3 deles em São Vicente e 1 em Peruíbe. Todos os pacientes passam bem, graças a Deus, e estão em isolamento social domiciliar. As amostras foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, laboratório estadual referência para o diagnóstico da doença. A reportagem completa e todos os detalhes você consegue acessando santaportal.com.br. E Praia Grande já conta com mais um reforço na segurança dos banhistas. É o sistema de câmeras e alto-falantes instalados na orla da cidade. E quem está no centro de controle é o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. Como é que funciona o sistema? São quantas câmeras? Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Olha, ao todo são 12 câmeras. E funciona assim, o operacional é desse jeito. Está aqui o cabo Viana, que não tira o olho da tela, sempre atento. E eu vou pedir para o cabo botar naquele menu onde ficam todas as câmeras. Cabo, por favor, olha só. Dá para a gente ver aqui as 12 câmeras funcionando. Aí ele seleciona uma câmera que ele quer ver. Cabo, qual câmera você vai colocar aí? A câmera 1, no canto do forte. E aqui a gente consegue ter uma noção plena do que está acontecendo, né? O importante é citar que tem um alcance muito grande o zoom, não é? Sim, ó, tem um alcance de 2 km, né? Tem um giro de 360 graus, onde juntamente com a Guarda Civil Municipal de Praia Grande, né, a gente trabalha em conjunto, então eles também têm acesso a essas câmeras, né? E elas auxiliam bastante em relação à prevenção na hora da praia. E se o senhor identificar aqui, cabo, que tem alguém se afogando ou alguma ocorrência, como é que faz? De imediato a gente já solta o apoio do Águia durante a Operação Verão, né, as embarcações e a viatura já para o apoio, né, para a gente ver a gravidade dessa vítima, né? Aí a coisa começa a se resolver. Muito obrigado, Cabo Viana. A gente não pode atrapalhar muito, porque ele tem que estar sempre de olho nessas câmeras aqui. Mas o Tenente Noguchi está aqui do meu lado e vai explicar para a gente, Tenente, o quanto esse sistema ajuda no trabalho dos bombeiros e o quanto garante a segurança de quem está na praia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Esse sistema é fruto de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal de Praia Grande e tem nos ajudado sobremaneira na prevenção, né, no salvamento de inúmeras vítimas. Tenente, é bem mais fácil, você identificou daqui, a ação já acontece, né? Como o próprio Cabo Viana explicou, nós procuramos colocar os profissionais mais experientes para fazer esse monitoramento. Com essa ferramenta, nós conseguimos indicar um local, né, uma vítima em risco de afogamento, indicar uma prevenção e até um salvamento, né, naquela região, naquela localidade específica. Ótimo, obrigado, viu, Tenente, pela sua participação. Agora a gente vai trocar, vou pedir para o Coronel Izumi, que é o secretário de Segurança Pública aqui de Praia Grande, conversar com a gente. Coronel, bom dia para o senhor. Esse sistema já funciona há algum tempo, né, e tem dado resultados positivos, não é isso, Coronel? Bom dia. Na verdade, esse sistema foi fruto de um estudo científico programado por um capitão que trabalha aqui com a gente. Ele apresentou essa monografia e fez um projeto piloto a questão de 1 ano atrás. Funcionou, resolvemos comprar a ideia e instalar as 12 câmeras iniciais. O projeto final prevê 24 câmeras cobrindo toda a orla da praia. Lembrando que isso faz parte de um sistema de monitoramento da cidade de Praia Grande. Nós temos aqui mais de 2.600 câmeras que, além de fazer parte do salvamento aquático, também faz a parte de policiamento na cidade. É importante a gente falar também que essas câmeras atuam na prevenção, é lógico, né, Coronel? E no Carnaval não teve ocorrência, né? Graças a Deus, os indicadores aqui de afogamento na nossa cidade tem sido muito bom, quer seja na Operação Verão e também no Carnaval. No Carnaval nós tivemos aí 0 óbitos na cidade, o que é um número muito bom aí para essa época que recebemos aí um público muito grande.
Tá certo, Coronel. Olha, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente do Centro de Controle aqui dos Bombeiros na Praia Grande. Natalia, eu vou deixar você com essa imagem aí, que é uma imagem muito bacana, o Cabo Viana aí com olhos de águia no monitor, de olho na hora da praia de Praia Grande. Qualquer ocorrência você viu. Daqui ele já vê o que está acontecendo e aciona aí o que precisa ser acionado. As equipes já vão entrar em ação para fazer aí o salvamento. Natalia, com você. Obrigada, Fabiano. E inteligência sendo utilizada junto com a tecnologia em prol da segurança. Confira agora a previsão do tempo para toda esta quarta-feira. Em Santos, a máxima será de 31 graus e a mínima de 24. O dia amanhece parcialmente nublado e não há previsão de chuva. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol estará presente entre nuvens e as temperaturas giram entre 24 e 31 graus. Tempo bom, sol e poucas nuvens em Cubatão. A mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. A quarta-feira será parcialmente nublada em São Vicente. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. Em Praia Grande, o dia será ensolarado e permanecerá assim. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá uma quarta-feira de sol com poucas nuvens e temperaturas entre 24 e 32 graus. Agora é hora do futebol. Jogando em casa, o Santos venceu o Delfim do Equador pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Gustavo Klein chega aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nathalie. Tudo certo? A minha impressão é que foi, apesar da vitória, que é o que importa, é o que interessa, foi um joguinho morno. Tô certa? Foi um jogo morno, foi um jogo esquisito, né, Nathalie? Jogo sem torcida, é difícil você perceber emoção, né? E eu acho que a frieza de fora, a falta de torcida, a falta de alguém que empurrasse o time, fez com que o Santos, dentro de campo, também tivesse essa frieza, né? O gol foi feito pelo Lucas Veríssimo. Aliás, um belo gol, né? Daqui a pouco a gente vai ver os lances do... A gente tá vendo agora os lances do jogo, daqui a pouco a gente vê o gol. Mas foi o Lucas Veríssimo que, de cabeça, fez esse 1-0, né? O Sanches cruzou para a área, o goleiro falhou. O Sanches abriu o placar aos 29 do primeiro tempo. O Santos dominava a partida, 66% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguia transformar essa dominância em chances claras de gol, né? E num futebol arte, né? Que a gente está mais que acostumado quando falamos do Santos, né? É isso aí. O Gustavo, para quem está em casa entender, esse jogo sem torcida foi uma punição em virtude de uma confusão em 2018, não foi? Em 2018. Uma parte da torcida do Santos, num jogo contra o Independiente, entrou em confronto com a polícia e o Santos foi punido com 2 partidas. Cumpriu a primeira na Copa Sul-Americana do ano passado e cumpriu a segunda agora. Teve Palmeiras também jogando pela Libertadores? Teve Palmeiras. Palmeiras diferente do Santos, deu show em campo, né? Pois é, o Santos jogou bem o primeiro tempo, jogou mal o segundo tempo. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo e foi arrasador no segundo tempo. 3-1 em cima do Guarani do Paraguai. E os gols foram feitos pelo mesmo jogador, né? Que, aliás, arrasou, né? Luiz Adriano, hat-trick do Luiz Adriano, 3 gols, todos no segundo tempo de jogo, aos 8, aos 27, aos 36 do segundo tempo. Agora vamos voltar a falar aqui do Santos na Libertadores. Qual que é o próximo desafio do Peixe? Próximo desafio do Peixe, o Santos joga contra o São Paulo no sábado, às 7 da noite. Pelo Paulistão. Pelo Paulistão, no Morumbi. Clássico, hein? E volta a jogar na terça-feira da semana que vem contra o Olímpia do Paraguai, também na Vila Belmiro, com torcida. Vamos ver se então com torcida a gente tem vitória e um jogo mais cheio de paixão, né, Gustavo? Mas olha, o importante é a vitória, a terceira vitória seguida do Gesualdo em frente ao Santos. 2 pela Libertadores, 1 pelo Paulista. Ele tinha pedido tempo, esse tempo foi dado e parece que está dando resultado. E precisa continuar dando resultado, porque a torcida já estava irritada, né? O Gesualdo estava na marca do pênalti, mas está se recuperando. Ainda bem. E o Santos também. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Nathalie. E agora a gente vai com as informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. Do lado de Santos, a gente tem 25 minutos de espera e do lado do Guarujá,
35 minutos. Semana passada a gente tinha uma situação bem mais tranquila na travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. A capacidade de veículos está em 560 veículos por hora. São Sebastião e Ilhabela são 5 embarcações, 30 minutos de cada lado, tempo bom. Bertioga e Guarujá, uma embarcação, 30 minutos. Indo lá para o Vale do Ribeira, nos trechos entre Iguape, Jureia, Canané, Ilha Comprida, Canané e Continente, tempo bom, uma embarcação em cada uma dessas regiões e 30 minutos de cada lado. Santos e Vicente de Carvalho operam com 2 barcas. O tempo de espera está um pouquinho acima dos 12 minutos, está em 20 minutos. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra lentidão em direção à capital paulista do quilômetro 13 ao 10 por causa do excesso de veículos. E atenção, a pista norte da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso, a subida acontece apenas pela rodovia dos Imigrantes, que tem tráfego congestionado do quilômetro 56 ao 48, por conta de uma carreta que estava quebrada na faixa de rolamento. O tempo está bom e a visibilidade também é boa. A operação, neste momento, é de 5x3. No próximo bloco, a gente vai começar o bate-papo com os nossos convidados. Não saia daí, até já. O empresário Mauro Sérgio Samarco é o novo presidente da Associação Comercial de Santos. O novo presidente da Associação Comercial de Santos, o empresário do ramo da navegação, Mauro Sérgio Samarco, encabeçou a única chapa inscrita. A diretoria foi eleita para o triênio 2020-2023. O diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, ex-coordenador da Associação Comercial Jovem, assumiu o cargo de segundo diretor-secretário. Foi uma surpresa quando recebi o convite do Mauro, fiquei muito feliz. Eu acho que foi fruto do nosso resultado no núcleo jovem da Associação Comercial e acredito que com um grande grupo e com toda a nossa diretoria agora eleita, nós conseguiremos alcançar novos desafios, novas oportunidades para desenvolver a Baixada Santista e o papel da Associação Comercial de Santos tem um papel fundamental para esse desenvolvimento e acredito que na liderança do Mauro, toda a diretoria, nós conseguiremos superar todos esses objetivos e agradeço mais uma vez essa indicação em meu nome, em nome da nossa família Teixeira, representando a área de ensino nessa diretoria, na gestão em que a casa completa 150 anos, eu acho que é um orgulho muito grande e todos esses desafios e todas essas apostas em meu nome, em nome da nossa família, geram entusiasmo e cada vez mais vontade de realizar os propósitos da Associação Comercial de Santos. Continuando também nas diversas câmaras das quais a Unisanta participa, dando o seu melhor, trazendo a sua contribuição em prol do desenvolvimento sustentável social da cidade e da região. O presidente Mauro Sérgio Samarco substitui Roberto Clemente Santini, que cumpriu o segundo e último mandato, como prevê o Estatuto da entidade. Nesses anos todos, eu pude ver a importância que tem e a relevância que tem a Associação Comercial, tanto municipal, estadual como federal. Realmente, Santos está de parabéns, a gente nem imagina a força que essa casa tem no Brasil. E é com o Mauro Samarco que a gente vai bater um papo a partir de agora. Também vamos conversar com o coordenador do Núcleo Jovem da ACS, o Guilherme Aparício. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Mauro, parabéns. Te desejo muito sucesso nesse desafio. Como bem disse todos os nossos entrevistados, a Associação Comercial de Santos ela tem um papel extremamente importante quando a gente pensa em desenvolvimento da nossa cidade. Para os próximos 3 anos, já estão definidos quais são os focos dos trabalhos? Obrigado, Nathalie. Sim, na verdade, fortalecer o trabalho que existe na casa, né? Acho que com 150 anos, administrações fortes que nós tivemos sempre na nossa história, tudo já um trabalho consolidado, então fortalecer o trabalho da emissão dos certificados de origem, a representação dos empresários perante a sociedade, perante os órgãos públicos. E eu acho que esse é o primeiro o papel fundamental que nós devemos dar sequência. Além disso, desenvolver novos projetos junto com a CS Jovem, acho que
tempos modernos, né, novas tecnologias, novas formas de trabalho. Então, eu acho que agora o desafio é nós levarmos a associação para o próximo estágio, que é modernizar as atividades. Guilherme, e a ACS Jovem, o núcleo diferente da ACS, são 12 meses que você tem. Você tem aí pela frente 12 meses, um ano, para desenvolver projetos, para conquistar novos interessados, formar novos líderes. Como é que você pensa, quais são as estratégias traçadas para que esses objetivos sejam alcançados? Bom dia, obrigado novamente. O nosso principal projeto primordial dá continuidade ao trabalho feito pelo Marcelo Teixeira Filho, né, Marcelinho, que fez um excelente trabalho no tempo de gestão da Associação Comercial Jovem, tão digno que acabou sendo convidado pelo Mauro, né, para integrar a diretoria. E isso daí é muito legal, a gente aproveita até a oportunidade para falar, né, das perspectivas que tem o Núcleo Jovem. O Marcelo é o segundo membro da Associação Jovem, que está assumindo uma cadeira na diretoria, né? A gente teve o Gustavo Pierotti antes, que também estava na diretoria anterior. Então, antes de tudo, é falar que os trabalhos feitos lá dentro, eles têm uma perspectiva muito positiva, né, de crescimento. E além de continuar os projetos, né, uma parceria com o Sebrae, a Semana do Jovem Empreendedor, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Exato, daqui a poucos dias, de 20 a 27, né? Exato, de 20 a 27 de março, em algumas das principais universidades da cidade. E além disso, é um ano eleitoral, então a gente quer aproveitar o pessoal para fazer alguns debates focados no empreendedorismo jovem, na formação de novas lideranças na cidade. E são alguns projetos bem interessantes que a gente tem pela frente. Mauro, como bem colocou o Guilherme, na gestão anterior existia o Gustavo Pierotti, que a gente pode dizer que seria o fôlego da juventude dentro da diretoria. Agora nós temos o Marcelo Teixeira Filho, Marcelinho. Qual é a importância, em virtude dos tempos que a gente vive hoje, como você bem colocou, dessa troca de experiência entre juventude e maturidade? Primeiro, louvar o trabalho da ACS Jovem, né? Como você vê que o trabalho está sendo bem feito, formando novas lideranças. Então, Gustavo Pierotti fez um excelente trabalho na administração do Roberto Santini. E o Marcelo Teixeira, o Marcelinho, durante esse período agora que nós estávamos articulando para formar o grupo, já mostrou uma grande desenvoltura. Então, você vê que o trabalho da ACS Jovem está muito bem feito. E é importante a gente fazer essa conexão entre a experiência, o trabalho que já é desenvolvido pelos grandes pensadores, os líderes da casa, com os jovens. Principalmente na nossa região, que a gente tem uma preocupação para manter os jovens dentro do nosso mercado de trabalho. Sem dúvida. Nós somos grandes formadores acadêmicos, né? Temos grandes universidades, Santa Cecília é um grande exemplo disso. E às vezes, por uma dificuldade, por demanda... Perdemos os talentos que vão para fora. Os talentos vão embora. Então, eu acho que a gente precisa realmente mesclar esse trabalho e eu acho que isso que é importante, trazer o jovem para dentro também da diretoria e dar continuidade nesse trabalho. Guilherme, a grande marca da ACS Jovem é o empreendedorismo. Né? E quando a gente fala em empreendedorismo, especialistas já apontam esse segmento como o futuro do mercado de trabalho. Né? Como que ao longo de 12 meses você, junto com os teus companheiros de coordenação, pretende fomentar esse tema entre possíveis jovens líderes da nossa cidade? A nossa cidade ela teve uma revista, a revista Exame, né, publicou recentemente uma pesquisa falando que Santos é a quinta melhor cidade do país para se desenvolver novos negócios. Né? Além de outras características que Santos também é à frente. Né? Então, a gente tem o cenário santista e, consequentemente, a região da Baixada Santista como uma região muito forte para novos negócios. E no Brasil a gente tem 20 milhões de empresas, né, de CNPJs. Então, assim, sim, é um emprego do futuro, na verdade já é do presente. Já é do presente, Já é do presente e cada vez mais. Só que a gente sente que muitas pessoas, principalmente na sua juventude, elas têm muita dificuldade em saber os caminhos corretos. Né? A gente vê duas situações muito claras. Dificuldade em saber os caminhos, né? Apesar de toda a gama de informação que a gente tem na internet.
mas também tem muito medo e falta de exemplos, falta de ímpeto, né, um pouco, né? Então acabam desistindo em uma primeira dificuldade. E os nossos maiores objetivos são meio que ajudar a esse crescimento, né? Sim. A gente tem um núcleo bem bacana. A última reunião que foi nessa segunda-feira a gente teve 28 pessoas, a gente considera um número bem bacana. Muitas pessoas bem influentes em Santos, com grandes marcas, então é um pouco de ajuda nisso. E a gente também traz pessoas bastante experientes, né? Então, a gente traz, por exemplo, o Mauro, que tem uma história bem bacana na navegação, o próprio Elber, né? Eu trabalho na MSC também há 12 Sim. anos. O Elber é uma liderança que também está junto da diretoria, foi também convidado pelo Mauro para integrar a diretoria. O Elber começou como visitador de navio, né? Uma função bem básica no meio marítimo. E hoje está como presidente da empresa, né? Uma das maiores empresas do mundo no ramo de navegação. Então a gente quer trazer alguns exemplos para fomentar um pouquinho o jovem e falar, ó, esse é o caminho certo, continua assim, há dificuldades, há obstáculos, esse é o caminho e tudo mais. E tendo também parceria com o Sebrae, né? Que é o órgão referência quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil. Exato. Sebrae está bem ativo com a gente tem uma reunião com o Marco Aurélio já, eles vão estar com a gente na Semana Jovem Empreendedor. Além do Parque Tecnológico, a coordenação de apoio ao empreendedorismo da cidade, algumas outras instituições bem bacanas aí da cidade que a gente está em conjunto. Mauro, você é do ramo de navegação, bastante atuante em assuntos que estão relacionados ao Porto de Santos. A gente tem aí o desafio esse ano do PDZ, né, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Cais Santista. A associação, através da Câmara Setorial, enviou algumas sugestões. Para onde vão essas sugestões? E como que você, não só como presidente agora da associação, mas também como empresário do ramo, avalia a necessidade da implantação, da implementação do PDZ no Porto? Nós participamos das rodadas de apresentação que a SPA fez do novo PDZ e, através, então, dos nossos associados, reportamos à diretoria da SPA as preocupações, as demandas, principalmente quanto à alteração em relação ao cais público. Acho que essa é a grande preocupação. Sim. Eu acho que a SPA foi muito feliz, né, na filosofia, na ideia de colocar a divisão por clusters de fertilizantes, que é realmente uma área que hoje necessita uma atenção especial. Celulose é um produto que está crescendo muito volume, realmente carece ter uma área específica para isso, mas preocupou a questão a princípio falou-se em não ter mais uma área de cais público. Hoje, agora, já a partir das demandas, fala-se em ter uma área destinada na Lemoa. Então, eu acho que esse é o ponto principal. É necessário, faz parte até, lógico, da legislação, do plano mestre, depois o PDZ. Isso vai dar a diretriz, né, o direcionamento do desenvolvimento do porto para os próximos anos. Mas é importante que o empresário participe das discussões, exatamente. Lógico, junto com o poder público, né, com a autoridade portuária, para que todas as demandas sejam atendidas. Do ponto de vista da semana do empreendedor, Guilherme, o que a gente pode esperar para esse ano, de 20 a 27? Bom, 20 a 27, né? A nossa abertura está já alinhada com a Unip. A gente tem a Universidade de Santa Cecília junto, claro, né? Recebendo uma noite uma palestra. Unisantos, a gente tem a Unimes e a São Judas, né? São as 5 universidades a princípio que vão sediar o evento. E a gente já convidou o fundador da Microsoft no Brasil, né? Lá na década de 90, para palestrar em um dos dias, que vai ser inclusive na Unisanta, na quinta-feira, se eu não me engano, dia 26. O calendário depois a gente vai começar a divulgar nas faculdades. Através das redes sociais também, né? Exato, que a gente tem um Instagram bem ativo lá, que agora a gente tem até um grupo de jornalismo dentro da Associação Comercial Jovem, junto com a Fabiana, que é da Associação Comercial. Sim, Fabi. E com a Fabi, né, que foi até do Santa já. Então, a gente vai trazer alguns nomes. A gente vai trazer o dono da Petland Brasil, né, o Rodrigo, que ele tem uma palestra bem bacana, que é Empreendedor.
ou seja, empreender dói, mas dá resultado. Exato. E a gente tem o head do LEAD também, que o Marcelinho também faz parte do LEAD Futuro aqui em Santos. A gente está em contato com o Jarbas e a gente está conseguindo trazer aí o Head LEAD Brasil, que já saiu em revista Exame, é um grande líder também, né, que vai compartilhar a experiência com o público. Então, um pouquinho mais de troca de experiências, né, que a gente quer trazer com alguns grandes nomes de empreendedorismo. Mauro, a gente falou um pouquinho da importância do empreendedorismo para a questão do novo segmento, do novo formato do mercado de trabalho. E Santos vai sediar em julho a Conferência das Cidades Criativas, né? Empreendedorismo e cidades criativas tem tudo a ver. Os representantes da Unesco estiveram conhecendo a sede da ACS há algumas semanas. Como a ACS vai integrar esse momento que é histórico para a cidade de Santos? A ACS colocou à disposição da organização, da Unesco, as nossas instalações para os eventos, né? E que vai ser, acho que Santos tem um protagonismo nesse setor. Agora, então, em breve teremos a inauguração do prédio das instalações do Parque Tecnológico. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte, né, para o desenvolvimento e o empreendedorismo na área de tecnologia. Eu acho que esse é um caminho para a abertura de novas frentes na nossa região. E eu acho que esse evento vai ser fundamental, realmente vai ser uma pedra, né, de lançamento para todo esse desenvolvimento. Então, a ACS está dando todo o apoio e a gente agora, junto com a Prefeitura, então, auxiliando nesse trabalho. Né? Núcleo Jovem também participa ativamente de todo esse processo, né, Com Guilherme? certeza. A gente tem alguns projetos, a gente chegou a conversar com o Márcio, até já conversamos com o Mauro também, alguma coisa, né, a gente quer também, existe o Núcleo Jovem, as ações de empreendedorismo, mas elas são totalmente alinhadas com a casa, né, então a gente vinha alinhando com o Roberto, já fizemos uma transição bem bacana com o Mauro também, a gente até antes de começar o programa, a gente estava marcando já uma reunião, né, um café aí, para a gente trocar algumas experiências e ver como é que a gente pode se apoiar, né, um ao outro, muito mais a gente com certeza fica à disposição da casa, né? E o evento da Unesco com certeza é uma grande oportunidade, eu acho, da gente poder trabalhar junto em todas as vertentes. O Parque Tecnológico vai ser, sem dúvida, um divisor de águas aqui na cidade, né? Com certeza. Eu acho que a gente vem nessa expectativa há muito tempo, né, de consolidar esse trabalho do parque. A Associação Comercial, ela tem cadeira, né, no Conselho de Administração e no Conselho também financeiro. E então nós estamos envolvidos e apoiando muito essa iniciativa. Então acho que essa agora realmente a inauguração vai ser o marco para deslanchar esse projeto. Para a ACS Jovem, esse espaço vem de encontro aos seus propósitos e objetivos, né? Com certeza, a gente quer explorar bem o que der, né? A gente tem a estrutura total da ACS, a gente teve uma cerimônia de posse semana passada bem bacana, a estrutura lá é sensacional, os apoiadores, mas o Parque Tecnológico é um adicional para a cidade de Santos como um todo, né? A gente vem conversando com o Rezende, que é do Parque Tecnológico também, bem aberto assim, ele está cheio de vontade de preencher aquele espaço com várias atividades e dinâmicas. Eles realizaram uma atividade de brainstorming há uns 20 dias atrás, que a gente até participou com a ACS Jovem também, com alguns empresários de Santos. Então eles estão bem ativos aí para, no segundo semestre, me parece, que vão estar decolando aí com o Parque Tecnológico. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu vou puxar a sardinha para as mulheres agora. Doutora Lúcia Teixeira foi a primeira mulher a ocupar a cadeira da Associação Comercial de Santos em 150 anos. Apesar da nova diretoria não ter mulheres e do Núcleo Jovem ter uma participação, no meu julgamento, ainda tímida, as perspectivas são de abertura também para as mulheres dentro de todo esse cenário de debate e discussão das necessidades, tanto da cidade quanto dos jovens, das jovens em Santos? Com certeza. Primeiro, o objetivo da diretoria é trazer o associado às câmaras setoriais para próximo da administração da casa do dia a dia. E isso vai trazer também as lideranças femininas da casa. Então, o nosso objetivo é fazer uma gestão colaborativa com a participação de todos.
E isso envolve também, nós temos grandes lideranças de mulheres dentro das empresas que são associadas, que farão parte da nossa administração, representando nos órgãos onde nós temos cadeira. Então, esse trabalho que já foi iniciado com a presença da Lúcia na diretoria, prossegue agora com as representações da associação. Isso vale também para o Núcleo Jovem? Com certeza. É exemplo também da Lúcia. A gente já teve a Tatiane Martins, que fez uma excelente coordenação na Associação Comercial Jovem e continua apoiando a gente. Aliás, até a gente aproveita para mandar um beijo para ela, que foi mãe essa semana, né, do Felipe, na segunda-feira. Mas a gente tem a Thaíris Canhete, que está na nossa coordenação, que é a CEO da Mob Media, né? Então, está presente em vários estabelecimentos da cidade e a menina é de trabalho mesmo, assim, é incrível, tá? Tá sendo ponta firme demais, né? E a gente está trazendo outras mulheres também para o núcleo, a gente tenta mesclar alguns projetos até específicos no público feminino, né? Como a gente já fez com a Caroline Teixeira, irmã do Marcelo, no Dia da Mulher, há 2 anos atrás, teve um evento bem bacana que a CS Jovem apoiou. A gente quer fomentar de novo algum projeto desse, mas não só específico no público feminino, como também, como o Mauro disse, né? A gente quer agregar como um todo, né? A gente quer que tanto homens e mulheres estejam participando em conjunto, né? Juntos, é isso que a gente incentiva. lado a lado, certeza, né? Com certeza, lado a lado. Sem dúvida nenhuma. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o quadro Bom Dia Direito. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Agora são 8h51. E nós temos feito uma ampla cobertura a respeito da tragédia causada pelo temporal que atingiu a Baixada Santista. Muita gente perdeu tudo. E nessa hora a pergunta que fica é: quais são os direitos que essas pessoas têm quando, por exemplo, a casa é invadida pela água e se queimam eletrodomésticos, pedem-se móveis e aparelhos? Quem vai responder essa pergunta é o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, que está aqui com a gente e participa do nosso quadro Bom Dia Direito. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço o convite. Uma alegria participar do Bom Dia Cidade. Rafael, a gente, claro que teve uma tragédia que atingiu pessoas, a sua grande maioria, pessoas muito carentes, mas outras regiões da cidade também foram atingidas, né? Água invadiu a casa de muita gente e muitos motoristas ficaram ilhados naquele temporal da última semana. Quais são os direitos que o consumidor tem nestes casos? Bom, vamos lá. Tentando ser bem didático e objetivo ao nosso telespectador, não há uma fórmula mágica. A gente não tem uma resposta padrão que possa solucionar todos os casos. É importante analisar e verificar cada caso, as particularidades, peculiaridades de cada um deles. Agora, o que dá para a gente dizer e alertar ao consumidor, falando primeiro dessa questão envolvendo seguro de veículo, seguro de automóvel. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela estabelece algumas proteções, algumas coberturas que são básicas, até para não desqualificar, não desvirtuar o próprio contrato de seguro. Então, claro, a questão envolvendo raio, incêndio, alagamento, isso faz parte da cobertura. A queda de objetos, pode ser árvore, poste, placa, isso depende de contratação específica por parte do segurado. Na questão das enchentes, em linhas gerais, em regra geral, há essa cobertura. Muitas vezes a seguradora tem por finalidade, tem como objetivo provar um agravamento do risco. Se o consumidor, o condutor daquele veículo, potencializar esse risco, agravar aquela situação, por exemplo, tentando cruzar uma avenida inundada, alagada, pode a seguradora negar a cobertura. É importante dizer que essa prova, no entanto, seria da própria seguradora. Em relação aos condomínios, rapidinho, só para deixar esse alerta também ao telespectador. O que vai rezar ali, o que vai solucionar essa questão, até porque não temos uma relação de consumo, tecnicamente falando, o que vai regular e disciplinar essa relação é a convenção condominial ou regimento interno do condomínio, que, como regra geral, também nega esta responsabilidade por parte do condomínio. De uma forma muito simples, mas se cada condômino é responsável pela sua unidade autônoma, nas garagens nós teríamos também uma extensão, uma continuidade. Até porque quando você compra o apartamento, você compra a garagem. Exatamente, então não haveria, a princípio, essa cobertura. Agora, é claro, se você conseguir provar alguma omissão, atribuir alguma responsabilidade, formando, portanto, esse nexo causal entre o dano e a conduta, né, a ação culposa do agente, seria possível.
possível. Agora, estando respaldado pela lei, por exemplo, no caso dos veículos, sendo comprovado de que o motorista ele não se arriscou num alagamento, mas ele foi surpreendido por uma enxurrada e o seguro se nega a fazer essa cobertura, como que o consumidor pode e deve agir? Bom, primeira coisa, obviamente, é reportar essa situação ao seu corretor, à própria seguradora, para dar ciência inequívoca do fato ocorrido. Em havendo essa recusa, é importante que o consumidor sempre tenha o protocolo das comunicações, da relação de documentos que ele entrega à seguradora, que, por sua vez, exige uma lista de documentos que são necessários para dar andamento ao sinistro. Se houver essa recusa, é necessário registrar a reclamação, pode ser nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, comunicar à SUSEP, que faria ali como se fosse o papel de um regulador nesse segmento, e sem prejuízo, insistindo a seguradora nessa negativa, judicializar a questão. E no caso de raio, por exemplo, queima de aparelho por conta de queda de energia? Bom, nesse caso, o órgão a ser acionado e com quem o consumidor deve compartilhar essa informação é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. No estado de São Paulo, a ARCESP, que é a agência reguladora estadual, sem prejuízo também da utilização dos canais da própria concessionária de energia. Eles têm mapeado e detalhado incidência de raios, horário em que isso acontece, de tal modo que é possível a eles, porque têm acesso a essa informação, confrontar as informações do consumidor com aquilo que o sistema deles aponta. Então, determinado dia, determinada hora, houve... Às vezes não tem nem chuva, mas tem um vendaval muito forte. E aqui a região tem muita incidência de raios. Acontece bastante isso. Então, há nesse caso a questão do que nós falamos dessa cobertura por parte das concessionárias. Será feita, claro, essa verificação, confrontação dessas informações, a verossimilhança, não é? Aquilo que o consumidor diz sendo minimamente demonstrado e comprovado pela concessionária, faz com que ela ou repare aquele aparelho ou então indenize o consumidor em relação ao valor que ele sofreu de prejuízo do bem que perdeu. Falando em consumidor, a gente está chegando ao finalzinho do programa, sem dar muito spoiler, tá? Tá bom. Dia 15, próximo dia 15, é celebrado o Dia Mundial do Consumidor. E a gente sabe que vem aí uma semana cheia de eventos. O que o PROCON está preparando? Só dá uma palhinha, não dá muita. Eu só vou dar uma palhinha porque eu vou voltar aqui para falar ao vivo com você. Posso falar o convidado? Pode já não. Falar. O nosso diretor executivo da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, Fernando Capês, confirmou presença, estará na sexta-feira aqui no Bom Dia Cidades. Eu terei a honra de dividir com ele a bancada para falar do final da semana. Hoje, falando do início da Semana do Consumidor, teremos a celebração de convênios, novos canais de atendimento criados exclusivamente, Santos Futebol Clube, Santa Casa de Santos, outros órgãos aqui da cidade, dispensando uma atenção especial ao consumidor de Santos. E a Universidade de Santa Cecília, protagonista que é e que celebra conosco no domingo 2 anos do posto avançado PROCON Unisanta, renovará conosco a parceria e receberá aqui no dia 19 de março da próxima semana o secretário nacional do consumidor, Dr. Luciano Tim, que participará desse evento com a alta cúpula da instituição e ministrará uma palestra falando da Secretaria Nacional do Consumidor. Rafael, muito obrigado pela tua participação, pelas informações muito importantes para os nossos telespectadores, especialmente aqueles que ainda sofrem os prejuízos causados por esse temporal que realmente arrasou, principalmente 3 cidades da nossa região. Muito obrigada. Eu que agradeço e o PROCON de Santos está à disposição no que puder auxiliar a estes consumidores. Mauro, muito obrigado pela tua participação, disponibilidade de estar conosco um dia depois da posse. Muito sucesso nos próximos 3 anos. Guilherme, o mesmo voto a você. Eu estendo para os próximos 12 meses. Eu acredito muito na força do empreendedorismo e eu defendo que, de fato, esse é o caminho. E parabéns por integrar experiência e juventude. Mauro, muito obrigada. Obrigado. E, Rafael, parabéns pelo trabalho à frente do PROCON. Estamos à disposição para divulgar os eventos da ACS. Temos agora a Semana Jovem Empreendedor, o evento da Universidade Empresa. Em breve teremos o Seminário do Café. Então, obrigado pelo espaço, pela divulgação das atividades da ACS. Estamos de portas abertas. Contem sempre conosco. Obrigada, Guilherme. Obrigado pelo convite. Parabéns, Rafael, também, que esteve junto com a gente na cerimônia semana passada e representando o PROCON. E a gente estende também o convite, né? A gente fala sobre o nosso Instagram, né? Que é o nosso principal meio de comunicação hoje, né? Além das mídias que estão sempre apoiando os nossos eventos. Convidamos a todos para participar do Semana Jovem Empreendedor, acompanhar o nosso Instagram
E fica à vontade também para comparecer nas nossas reuniões. Chama a gente lá, manda um direct, né? Como a gente diz. E esteja à vontade para participar do nosso programa também. Obrigada. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira fica por aqui. Ao longo de toda a nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Eu volto amanhã, se Deus quiser.